Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Iremos falar agora da continuidade de temperatura, calor e efeito estufa. Bom, a gente falou de algumas formas de convecção térmica, né? Então hoje a gente vai falar do outro tipo, que é a convecção térmica. O que seria uma convecção térmica? É o aquecimento entre gases e líquido. A gente sempre lembra que o ar quente ele sempre vai subir e o ar frio ele sempre vai descer. Então o ar quente sobe, o ar frio desce. Isso gera esse movimento, tá? Seja líquido ou seja gás, constante. Quando esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esse movimento é constante. Então é uma circulação térmica. O que acontece com essa circulação térmica? Essa corrente de convecção, existe essa transferência de calor. Essa transferência de calor vai acontecer nessa movimentação de quente subir, esfrio, desce. Então vai sempre estar nessa circulação, nesse círculo, nesse movimento de calor, sempre. Seja gás, sobe, chegou na altitude, esfria, desce. Seja uma água, o fundo vai esquentar, essa água do fundo quente sobe, a água de cima que está mais fria vai descer. Sempre nesse movimento, até que esse líquido evapore totalmente. Então ele vai esquentar a um certo ponto em que, se ele não for desligado da fonte térmica, essa água vai ficar circulando até ela evaporar totalmente. Então essa convecção térmica é o aquecimento, tá, de gás e líquido. Na circulação térmica, o líquido quente ele também tende a subir e o líquido frio desce, tá? Então sempre vai ser nesse movimento, quente sobe, frio desce. Então existem algumas convecções do nosso cotidiano, nosso dia a dia, entre a geladeira e o ar-condicionado. A geladeira funciona dessa mesma maneira. O ar frio ele vai descer, tendo as prateleiras mais embaixo o ar quente ele vai subir, formando essa circulação térmica. Na água, da mesma maneira, um líquido. Quando você coloca uma água para esquentar, por exemplo, você vê essa água fazendo bolhas. O que seriam essas bolhas? Essas bolhas é nada mais, nada menos que a movimentação desse líquido naquela vasilha. Pode ser um papeiro, uma panela. Então a água quente, ela sempre vai ter uma tendência de subir e a água fria de descer, fazendo essa circulação térmica. Se você não desligar o fogão, por exemplo, essa circulação vai acontecer até que essa água evapore totalmente. Então as bolhas que a gente vê quando a água está esquentando é a circulação dela, de água fria descendo e água quente subindo. A outra maneira é a irradiação térmica. A irradiação térmica é a transferência de calor de corpos mesmo separados. É como se fosse uma onda de calor. Essa onda de calor vem transferindo essa energia de um corpo para o outro, onde é mais quente sempre vai ceder para o mais frio, né? Essa é a lógica. Então, um dos melhores exemplos é o Sol, por exemplo. A gente sente essa onda de calor, né? Mesmo tendo uma distância, a gente tem essa presença dessa onda de calor. E fogueira, você não precisa triscar na fogueira para você sentir a onda de calor dela. Mesmo distante, você percebe essa onda de calor vindo próximo ao seu corpo. Baseado nessa irradiação térmica, existe o infravermelho, que é uma luz que ela não é visível. Ele serve como sensores, tá? Então, queima mesmo sem tocar. E também serve para a identificação entre esses sensores. Por exemplo, controle remoto. Existe uma luz vermelha no controle e uma luz vermelha no receptor, que, mesmo distante, essa irradiação ela entra em contato. Então, se você faz um movimento de mudar o canal, o receptor encontra esse infravermelho. O que acontece se tiver alguma coisa no meio? Se você colocar algo que impeça esse infravermelho de comunicação, você não vai conseguir mandar o comando, né? Você vai apertar o controle, mas não vai responder, porque esse infravermelho não está em contato. Então, para sensores, é necessário que esse infravermelho tenha esse contato entre o receptor e quem está mandando, o receptor.
questão da irradiação térmica ela é muito voltada também para dois fatores, que é a absorção e reflexão. A absorção é quando você incide no corpo, você consegue aquecer, você absorve o suficiente essa irradiação ao ponto de aquecer o corpo. Reflexão é quando reflete o calor. O corpo ele não consegue absorver, ele devolve para o ambiente. Então, reflexão devolve a onda de calor, a absorção recebe e absorve a onda de calor. Tá? Objetos espelhados têm uma capacidade de refletir, né? A onda de calor chega, a radiação chega e volta. Tá? Já objetos térmicos têm uma capacidade de isolamento térmico. Por exemplo, garrafas térmicas, por exemplo, elas são revestidas para isolantes para quê? Para que não tenham esse objeto uma capacidade de perder seu calor, seja frio ou seja quente. Então ele vai conservar aquele líquido dentro da garrafa devido ao seu objetivo térmico. Devido ao isolamento, ele vai fazer com que esse objeto ele consiga conter esse calor por muito mais tempo. A questão da irradiação térmica, ela está muito baseada com cores, né? A gente sabe que o preto ele tem uma capacidade de absorção muito grande e o branco de reflexão, ou seja, roupas mais escuras elas têm uma capacidade de absorver o calor maior. E roupas mais claras, como o branco, por exemplo, ele tem uma capacidade de refletir, então ele não absorve tanto calor como o preto. Bom, aqui tem um exemplozinho bem básico do que foi a aula. Condução, quando a transferência é por contato, né? Você passa uma temperatura para o outro, mas com contato. A radiação, você não precisa de contato, mesmo o corpo separado, você consegue identificar essa onda de calor. E a convecção, que é essa movimentação, essa circulação de gases e líquido através da temperatura, onde o quente sobe e o frio desce. Aquecimento global. Aquecimento global causa um calor onde ele fica retido. Por que o calor fica retido? Porque o calor ele fica preso. Os gases na atmosfera impedem que os raios solares cheguem e sejam refletidos. Então o que acontece? Esses gases na atmosfera fazem com que o calor que entra fique retido, fique preso. E isso causa temperaturas mais altas. Esses gases que retardam o calor aquecem e aumentam a temperatura, causando um efeito de uma estufa, ou seja, um aquecimento preso, um calor excessivo. E essa intensificação do efeito é causada pelas atividades humanas, onde emitem cada vez mais esses gases que impedem os raios solares de voltarem. Se os raios solares não voltarem, eles vão acabar acumulando e esse acúmulo causa temperaturas altíssimas. E essa intensificação do efeito estufa, essas atividades humanas, é devido à concentração de gás carbônico, onde os fatores principalmente são queimadas e combustível fósseis, como petróleo, gás, como o carvão mineral. E tudo isso faz com que tenha uma concentração maior desses gases. E quanto maior a concentração de gás carbônico, mais difícil fica a liberação desses raios solares. Então, fica um acúmulo maior de raios solares, causando uma intensificação maior do efeito estufa. As consequências desse aquecimento global, dessas altas temperaturas, mudanças climáticas, aumento do nível do mar, tudo isso vai causar consequências no mundo todo, gerando assim um desequilíbrio e várias consequências para a espécie humana. Então vamos ter uma consciência na questão das queimadas, vamos reduzir a questão dos combustíveis fósseis para que a concentração de gás carbônico diminua e aí os raios solares tenham uma capacidade de retorno maior. Muito obrigado e até a próxima.